Olá, conectada, olá, conectado. Mais uma edição do Razão Social, você sabe, gravado ainda remotamente, porque é importante nesse momento ainda a gente manter o distanciamento social. Então, bora lá conhecer os nossos convidados de hoje. E o nosso bate-papo de hoje no Razão Social recebe 3 convidados e, olha, parece que tem muita história aí voltada pro carnaval. Peraí, Cadu, carnaval agora, tá todo mundo pensando nele, até por conta de saber se nós teremos ou não carnaval no ano que vem. Então, vamos lá apresentar os nossos convidados de hoje. Maurício Assunção, que é advogado e mestre de bateria da tradição de Maricá. Maurício, bom dia, seja bem-vindo ao Razão Social. Olá, bom dia. Como muito bem você disse, eu sou advogado, né? Sou professor também de Direito em cursos preparatórios para concurso público. E na tradição de Maricá, escola que desfila no carnaval da cidade, eu sou mestre de bateria. Aqui no Rio de Janeiro, né, eu sou diretor de bateria da escola União de Maricá, né? Estou aqui com a camisa da União de Maricá, inclusive. E também vou participar aí desse trabalho, aí, estou participando, na verdade, do Carnaval Virtual, que daqui a pouquinho, né, o vice-presidente de uma das escolas do Carnaval Virtual, ele vai falar e vai falar também dessa minha participação. Boa. Então, o Maurício já adiantou, então vou logo passar então a palavra para o Vini Assunção, que vocês já viram, né? Tem sobrenome parecido, não é parecido por acaso, é irmão do Maurício Assunção. Vini Assunção, comissário de bordo, e como adiantou o Maurício, ele é vice-presidente. Olha só, vou soletrar para vocês. Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual, GRESV. Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual, Arte Iorubá. Escola de Samba Virtual. Que história é essa, Vini? Bom dia. Bom dia, Cadu. Bom dia aos ouvintes da 94 FM. É verdade, o carnaval virtual existe. Tudo começou, Cadu, vou dar uma resumida aqui. Eu e um grande amigo também, comissário de bordo, o Luiz André, a gente sempre foi entusiasta do carnaval. A gente curte o carnaval, mas não é só na época do carnaval, na época do desfile. A gente curte sinopse, enredo, a gente dá uma olhada nos desfiles como se fôssemos jurados, entendeu? E chegou até nós a existência do carnaval virtual e a possibilidade da gente ter uma agremiação para colocar em prática as ideias que a gente sempre teve a respeito do carnaval e, inclusive, colocar em pauta também a cultura, a arte, ações sociais, tudo que a gente sempre achou que as escolas de samba, as escolas reais já fazem, muitas delas fazem, mas a gente sempre achou que pode mais. E vamos embarcar nessa no virtual, mas abraçar essa causa também. E, graças a Deus, aí, com 3 meses de existência, a Arte Iorubá já está com 1.500 seguidores, gente do samba seguindo, ações sociais bombando. E é isso aí, a gente vai comentar a respeito aí ao longo do programa. Bacana, quero saber tudo, porque parece que é novidade, mas não é não. A coisa já está andando e pode ser uma boa novidade para uma opção para 2021. Mas vamos aguardar ainda o que vem aí pela frente. E o nosso terceiro convidado é o Isaac Alexandre, assistente administrativo e ex-aluno do Camp Mangueira. Um Camp Mangueira que já foi pauta aqui do Razão Social, vocês sabem, é um projeto muito bacana, um projeto social que trabalha a educação e a capacitação de jovens. Então, dá o bom dia aqui para o Isaac Alexandre. Tudo bem, Isaac? Tudo bem, Cadu. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço e tenho certeza que você pode não falar de carnaval, mas o carnaval está na sua essência, né? Esteve na sua essência, no seu dia a dia, bem pertinho ali da Mangueira, né? Da comunidade Sim. da Mangueira, mas principalmente com o verde e rosa do Camp Mangueira, né, Isaac? Sim, com certeza. O Camp foi uma ponte para mim, para o mundo do mercado de trabalho. E se não fosse o samba, se não fosse o carnaval em si, eu não teria isso. Boa. Então, legal. Você está com quantos anos, Isaac? 22. 22 anos. 22 anos. É o nosso mascote, então, desse papo aqui. E a gente, então, segue com Razão Social. E antes da gente seguir aqui com o nosso papo, vou convidar a atual presidente do Camp Mangueira, a Soraya Salé, que substituiu
né, o mandato do nosso grande amigo também, que fez parte da nossa entrevista no Razão Social, o Dr. José Scalfoni. Então, Soraya, queria uma mensagem sua aí para o pessoal que está acompanhando o Razão Social aqui na 94 FM e queria também uma mensagem sua para o pessoal que está acompanhando o canal no YouTube. Soraya, fala aí. Olá, eu sou a Soraya Salé, presidente do Camp Mangueira. Somos uma instituição sem fins lucrativos que atua na comunidade da Mangueira há mais de 30 anos. Nosso objetivo é colocar jovens e adolescentes no mercado de trabalho através do programa de Jovem Aprendiz. Hoje temos 800 jovens empregados participando do nosso programa. É uma grande honra, uma grande satisfação dizer que esse programa já colocou no mercado de trabalho mais de 20 mil jovens. E é um prazer enorme trazer para vocês um pouco da experiência de um desses nossos jovens, que é uma história de superação e de vencedor. Isso que é o mais importante para a gente. Um grande beijo em todos. Então tá aí a mensagem da presidente atual do Camp Mangueira, Soraya Salé. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de todos vocês aí que trazem essa esperança para esses jovens se lançarem no mercado de trabalho, como é o caso do nosso convidado de hoje, o Isaac. Então, bora lá conhecer um pouco mais do projeto de cada um dos nossos convidados, começando pelo Maurício, que é mestre de bateria da tradição de Maricá. Aliás, carnaval hoje é a nossa pauta e olha só, muitos anos eu já cobri o carnaval no Rio de Janeiro e a 94 tem essa tradição também de carnaval na essência, no DNA. Então, vou mandar até um abraço para o meu amigo Miro Ribeiro, do Vai Dar Samba, que aí eu já abraço todos aqui os companheiros da 94 FM. É isso. Hoje o nosso bate-papo é sobre carnaval, carnaval virtual, como é que vai ficar o carnaval para 2021. Então, vamos começar com o Maurício Assunção, mestre de bateria da tradição de Maricá. Como é que anda esse trabalho, doutor Maurício, advogado? Vamos lá. Então, a tradição de Maricá, né, é uma escola de samba que desfila no Carnaval de Maricá. O carnaval lá, por alguns anos, ele foi interrompido em relação ao carnaval das escolas de samba, né? Ele foi interrompido e depois retornou. E eu recebi esse convite nessa escola que há muitos anos atrás, eu basicamente desfilando, comecei por lá, numa época que eu morei nesse município, fui ritmista, virei diretor de bateria, e depois retornei para o Rio, e aí fui dando mais passos aí em relação a essa coisa do carnaval, né, das baterias de escola de samba, que é o meu segmento. Já estive em várias, e ainda hoje, né, eu sou ritmista hoje, né, eu falo hoje porque as coisas vão mudando, quem participa muito tem uma mudança constante. Hoje eu sou ritmista da Beija-Flor, né, abraço para o grande mestre Rodney, da Unidos de Padre Miguel, do mestre Dinho, né, da Império da Tijuca já há algum tempo, do grande mestre Jordão também, enfim, até cada hora parece uma escola, fica até difícil a gente citar objetivamente, mas a partir dessas três, eu também faço um trabalho muito forte na Intendente Magalhães, né? Porque para o grande público, o carnaval meio que se resume a Marquês de Sapucaí, muito para o grupo especial, mas ainda temos o acesso com grandes escolas, e além das escolas, né, do grupo especial e da Série A, né, que desfila sexta e sábado de carnaval, existe, né, um carnaval forte, um carnaval com uma diversidade muito grande, muitas escolas, com muita dificuldade, evidentemente, não tem o glamour da Marquês de Sapucaí, e um tipo de trabalho que é voltado, né, no âmbito do objetivo para chegar até a Marquês de Sapucaí. Nesse carnaval da Intendente Magalhães, eu sou diretor de bateria da escola que representa o município de Maricá, bateria do mestre Armando, e nós estamos no chamado lá Grupo Especial da Intendente Magalhães, que já foi chamado de Grupo B outrora, hoje é o Grupo Especial da Intendente Magalhães, buscando, né, esse objetivo, né. Agora, esse ano, a Lins Imperial, em cima da hora, conseguiram ter uma outra Liga Livres, que tem uma disputa, que parece que a tradição também, de repente, vai conseguir. Mas essa luta, né? São muitas escolas, e a gente lá, um ajudando o outro.
a questão social no samba é muito importante. Nas baterias, de uma forma geral, a gente tem isso muito forte, né? E o Carnaval da Intendente Magalhães, além do Carnaval da Sapucaí também, mas o da Intendente Magalhães, essa coisa da união é muito bonita, pela dificuldade, né? Nós não temos o samba como na parte musical como uma música da moda, não é, né? Já há algum tempo esse trabalho não vem sendo feito nesse sentido, e com isso vai se enfraquecendo a ponto de a gente não ter uma quantidade de pessoas interessadas e que consiga fazer um carnaval para todas as escolas, cada um somente com seu grupo. Nas baterias isso é completamente inviável. Então existe uma ajuda muito forte, a gente vem fazendo trabalhos de formação de novos valores também em todas essas escolas, mas a Beija-Flor faz um espetacular trabalho, né, chamado de projeto, né, os sábados tem as aulas, e a maior parte, a Beija-Flor é uma escola que tem uma quantidade muito grande de ritmistas da casa genuinamente, de Nilópolis, né, aprendo muito com o mestre Rodney, com a sua diretoria, nessa participação. A própria rainha de bateria, rainha, né? que é irmã de um grande ritmista nosso lá, e a rainha da comunidade. Então é um tipo de trabalho essencial de uma escola de samba. Algumas se perderam um pouco, outras tentam resgatar, mas a verdade é que esse trabalho de colocar, de inserir as pessoas, além, né, do fato de a gente conseguir formar ritmistas, dar uma identidade para as escolas, também faz com que dentro dessas comunidades carentes nós tenhamos pessoas envolvidas em trabalhos fora daquele tipo de trabalho que não é o lícito, né? Que infelizmente ainda existe, né? E nós temos que tentar tirar, a verdade é essa, né? Faz parte da preocupação de todos, né? A questão social, e nas escolas de samba não é diferente, né? Não é diferente mesmo. Agora, Maurício, você falou da Intendente Magalhães, para quem não está muito próximo do Carnaval, né, é um espaço de integração. Primeiro, aquilo que você falou, não é o glamour que tem na Marquês de Sapucaí, a passarela do samba Darcy Ribeiro, o professor Darcy Ribeiro, mas é um lugar de muita troca, né, do povo mesmo. O povo está perto do desfilante, ele colabora, ele incentiva. E esse ano, inclusive, que choveu muito durante o Carnaval, né, eu tive um dia lá na Intendente Magalhães, e o povo ali aplaudindo, passando energia. Isso também faz parte desse cenário da empatia, que a gente hoje tem usado muito essa frase, né, essa palavra, que traz muito para esse momento que a gente vive hoje, da necessidade de a gente abraçar o próximo, né, ter essa experiência mais que dignifica mais quem está ali fazendo um trabalho. Você não acha, Maurício? Claro, o povo, inclusive, está mais próximo, evidentemente, do Carnaval na Intendente Magalhães, né? Até pela questão financeira, né? O povo, de uma forma geral, do Rio de Janeiro, não tem acesso os ingressos mais baratos são caros, e aí você tem um ou outro setor mais popular, em que é uma participação popular maior, mas a verdade é que, por questões do negócio em que se transformou, né? Em virtude desse negócio, também era inevitável que a participação do turista fosse muito maior em relação a assistir o Carnaval, mas a participação nas escolas, que andou se enfraquecendo em alguns segmentos, né, que não pode deixar de existir. E essa participação é fazendo com que o Carnaval, e isso acontece, né, seja efetivamente trabalho para muitas pessoas. Um projeto social, como o Isaac ainda há pouco acabou de citar, um projeto social faz com que formação de pessoas no âmbito profissional, no âmbito da cidadania em si, né, se represente a partir do momento que existe um trabalho social. As escolas fazem. Agora, as escolas de samba maiores, que têm mais condições de fazer, fazem umas mais, outras menos, mas eu acho que sempre se pode fazer mais, né? A verdade é essa. Sempre se pode fazer um pouco mais. Boa. Inclusive, a gente fez uma pauta aqui no Razão Social, lá na época do Carnaval, levando algumas escolas de samba, levamos a Portela, levamos a Mangueira, levamos o Salgueiro, justamente para falar desses projetos sociais que impactam, né, que é o nosso objetivo aqui, a nossa razão social, impactam o lado social e econômico das comunidades, levando trabalho, levando renda, enfim, tudo por aí. Agora, vou então puxar o gancho para o Isaac, já que você fez o link aqui com ele, vou puxar o gancho para o Isaac, que eu queria que você contasse um pouco dessa sua passagem pelo Camp Mangueira e o que isso te proporcionou hoje no mercado de trabalho, né, Isaac? Então vamos lá, conta um pouco da tua história. Bom, antes do Camp Mangueira eu não sabia nem fazer uma planilha no Excel, por exemplo. O Camp ele me deu uma luz no mercado de trabalho, todas as minhas capacidades profissionais. O Camp foi a ponte, como eu disse antes. Ele me mostrou um mundo que eu nunca vi,
que eu nunca tinha visto até aquele momento. Eu nasci e fui criado numa comunidade e eu fui acostumado a ver gente armada e gente não conseguindo um trabalho bom, não conseguindo cursar uma faculdade boa, porque não tinha uma estrutura familiar, uma estrutura acadêmica para isso. E quando eu entrei em contato com o Campo Mangueira, foi até no meu aniversário, que eu até falo até hoje, que foi meu presente de aniversário de 18 anos, que eu, eu tive um choque de realidade, porque a Michelle, que é uma das coordenadoras, ela chegou pra gente e falou: Pessoal, vocês nasceram em comunidade? Sim, vocês são de comunidade, mas vocês podem, vocês vão chegar lá, entendeu? Nós vamos ajudar. E eu tinha vergonha até de falar em público, eu tinha vergonha de muita coisa que hoje em dia eu faço profissionalmente. E o Camp, ele me proporcionou da área administrativa que eu uso hoje, praticamente 70%, digamos assim. O resto foi aprendizado com a empresa, porque todo o primeiro passo foi o Camp. Todo o primeiro passo para o atendimento ao público foi o Camp. Todo o primeiro passo para entender como funciona questões trabalhistas foi o Camp. Toda a questão de administrativa foi o Camp. Eu digo até hoje, né, que o Camp, ele me levantou. Ele me mostrou um caminho mesmo que eu não poderia caminhar sem ele, sabe? Até hoje eu fico pensando nisso, tenho contato com todo mundo de lá, adoro todo mundo. E quando eu saí da empresa que eu fui aprendiz, eu fiquei bem desamparado, porque eu estava morando sozinho, que eu sempre fui esse espírito aventureiro. Eu recebi meu primeiro salário e saí de casa. Comecei a trabalhar sozinho, a morar sozinho, comecei a procurar meus horizontes. O Camp, como eu não pude ser efetivado, porque a empresa não podia, não é nem porque eu não quis ou a empresa não quis. Foram questões que impossibilitaram. O Camp viu uma oportunidade, como o Camp recebe muitas propostas, muitos encaminhamentos para entrevista, para o processo seletivo, eles selecionaram alguns jovens e eu fui um dos sorteados, graças a Deus. E eu acabei passando para a Copetec, onde eu estou até hoje, e continuo aprendendo muito. A empresa sempre ajuda a gente com cursos, eles estimulam muito o aprendizado na nossa área de trabalho, em atendimento ao cliente, em todas as áreas, até que a gente não usa diariamente, eles estimulam para que a gente saiba um pouco de tudo. E isso eu acho muito interessante. Agora, Hoje, desculpa, continua, desculpa te cortar, vai. hoje eu tenho um cacife muito maior do que eu tinha há 3, 4 anos atrás. É quase... Se eu fosse conversar com o Isaac daquela época, ele não imaginaria que isso e tudo ia acontecer. E quem é o Isaac daquela época? Vamos lá. Você me deixou curioso, primeiro para saber qual é a comunidade que você veio, ô Isaac? Então, eu nasci e fui criado em Senador Camará. As pessoas conhecem como Coreia, que é perto de Bangu, ou Vila Aliança, que é bem próximo mesmo onde que eu morei. Meus familiares moram lá até hoje. Área total de vulnerabilidade e também de violência, né, Isaac? Com Para quem não certeza. mora no Rio de Janeiro, infelizmente está nas páginas dos jornais por esse lado sombrio, né? Sim. Uma coisa que eu relato até hoje, que eu lembro disso e me dá até tristeza às vezes, é que eu lembro que eu fui visitar meu pai uma vez e eu vi um rapaz com arma, como bandido mesmo, entendeu? Como traficante. E eu levei um susto, porque foi um rapaz que estudou comigo desde o ensino fundamental. E eu vi como que uma escolha minha mudou o meu caminho, entende? Eu nunca fui envolvido em nada, mas para a gente que está ali naquele meio, é uma opção fácil. É uma opção que está perto, é uma opção que está logo ali. A gente pode, sabe, ceder a isso. Mas, graças a Deus, surgiu essa oportunidade do Camp e eu vi que eu escolhi o caminho certo,
sabe? Eu sempre escolhi o caminho certo e eu estou no caminho certo. E me deu muita tristeza que aquele jovem não pôde escolher esse caminho, entende? É isso que me partiu o coração. Até hoje eu lembro desse momento. Bem colocado, o Isaac. Agora, você também certamente frequentou escolas públicas na região? Todas, sim, sim. Até o ensino médio, eu frequentei a escola que era 200 metros da minha casa. Era um brisolão. E eu tive até um momento de depressão. No segundo ano do ensino médio, segundo ou primeiro ano, eu tive um momento de depressão que eu não via um futuro para mim, eu não via meus amigos, ninguém do meu âmbito familiar e social subindo na vida, como a gente diz. Então eu tive até aquela questão de autoconhecimento. Eu fiquei, gente, como que eu vou conseguir conhecer o mundo, viver os meus sonhos, se eu estou aqui nesse local, sabe? Se eu não saio daqui. Eu realmente não saía daquele local. E muita gente que mora em comunidade não sai da comunidade, porque não tem recursos para sair. O primeiro passo que me ajudou a sair desse âmbito foi escolher outra escola. Foi uma escola um pouquinho só mais longe, que foi em Bangu, mas que fez total diferença na minha vida. Eu conheci muita gente que me ajudou, sabe, que me ensinou me ensinou valores sociais e morais, que até hoje eu agradeço essas pessoas. Tem uma professora que me estimulou muito a aprender inglês e eu me dediquei bastante, ganhei uma bolsa de estudos na cultura inglesa, foi um desconto que eu tive. Graças a Deus eu sou formado lá, consigo conversar com nativos tranquilamente, e isso eu não imaginava naquele local. Se eu não tivesse dado esse passo de mudar de escola, de ir até o Campo Mangueira, eu continuaria lá, eu estaria lá até hoje, até esse momento. Você deu o passo e acho que essa sua fala pode incentivar muitos jovens, né? Muitas famílias que podem incentivar os seus filhos, seus sobrinhos, enfim, seus familiares a darem um passo como o Isaac deu, e vai contar muito a sua história aqui pra gente, falar agora desse momento que você está vivendo também. Está todo mundo ainda vivendo esse processo de pandemia, muitos ainda necessitam ficar em isolamento social, e aí eu quero que o Isaac também continue daqui a pouquinho nesse papo com a gente. Então vamos lá agora falar com o Vini Assunção, que é, olha só, vice-presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual, Arte Iorubá. Vini, que história é essa, amigo, de escola virtual? Eu já estou imaginando assim, eu vou entrar no Facebook, eu vou sambar com o Instagram, como é que é esse negócio, amigo? Me conta aí. Vamos lá, bom dia mais uma vez aos ouvintes aí do 94, você, Cadu, pessoal do Razão Social, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É verdade, existe esse carnaval virtual. Fiquei surpreso também ao saber detalhes dele, eu tomei conhecimento no meio do ano passado e mais a fundo até o final do ano passado. Como eu falei na abertura, eu um grande amigo, também colega de profissão, sou comissário de bordo, nós somos dois entusiastas do samba. Então, de frequentar a quadra de escola de samba quando termina o carnaval, sabe aquele meio termo ali, pô, não tem nada na quadra, a gente vai para a quadra. Qualquer eventozinho, tem um batucada, tem um samba, tem um ritmo gostoso, tem aquela aglomeração que a gente não pode fazer hoje, a gente está dentro. Rodas de samba e por aí vai. Então surgiu essa oportunidade porque nós dois, porque o nosso presidente aqui, o Luiz André, está ouvindo com certeza o programa, a gente gosta do carnaval, a gente frequenta o carnaval, a gente presta atenção em sinopse, em enredo, ao assistir os desfiles, tanto da Intendente quanto da Sapucaí, presta atenção se o enredo está sendo bem elaborado, como aquela visão de julgador, sabe? Então, como eu falei, não são só duas pessoas que gostam do carnaval, que gostam de samba, somos dois entusiastas. E aí surgiu essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre o carnaval virtual, que tem aproximadamente 10 anos de existência já. Pois é, 10 anos de existência. Pois é. 10 anos. Também fiquei assustado. Porque, assim, nós, como eu falei, nesse lance de ser entusiasta do samba, a gente sempre, não sentar numa mesa de bar ou até na porta de uma quadra de escola de samba, a gente começou a vislumbrar a possibilidade de fomentar o lado cultural,
artístico e social de cada escola. Isso antes de pandemia. Antes de pandemia, a gente sempre falou, caramba, se a gente tivesse numa direção aí, ou um projeto aí junto com umas escolas grandes, a gente começa a viajar, né? Você frequenta e torce, né? Num Salgueiro da vida, numa Portela, numa Mocidade e tal. Pô, acho que podiam fazer isso, podiam fazer aquilo. Essas escolas, as principais, elas já têm uma parte social muito forte. Existe, mas para quem frequenta o samba, sabe disso. Quem não frequenta, às vezes tem que correr atrás lá, e a gente acha que esse caminho poderia ser inverso, essa divulgação, essa distribuição desse passo importante social, principalmente cultural e artístico, poderia ser divulgado de uma maneira mais forte, mais incisiva. A gente sempre ficou com isso na cabeça. E ao criar a nossa escola virtual, a gente falou, sabe aquela ideia que a gente sempre teve, uma vez participar de uma escola real e alimentar esse lado cultural, artístico, social? E aí, vamos fazer aqui na virtual, vamos ver no que vai dar? Vamos. E aí montamos um projetinho, a escola foi criada, a página no Instagram, e a gente começou a andar devagarzinho com esse projeto cultural. É o nosso mantra é esse. Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual Arte Iorubá, muito mais que uma escola. O nosso mantra é cultura, arte e ação social. O Cadu, está dando muito certo. Lógico que o lance aí, o tempo que a gente está vivendo de pandemia, as pessoas não estão em casa, estão procurando mais a informação a respeito do carnaval e vai acabar chegando no carnaval virtual. Só que qual o diferencial da nossa escola? A gente está indo até o pessoal real do samba, contando a nossa vontade de participar, de ser virtual. Nós somos uma escola virtual, mas com uma vontade de dar a cara no real, entendeu? Principalmente nesse nosso mantra que eu falei, cultura, arte e ação social. E a receptividade dessa nossa ideia, desse nosso projeto, graças a Deus, foi muito boa a receptividade, entendeu? A gente tem 3 meses de existência, 1.500 seguidores, que nas lives lá do Arte Iorubá eu costumo falar que não são seguidores, são parceiros culturais. E todo mundo participando, se integrando a respeito da nossa proposta. Tá bem legal mesmo. São, na verdade, desfilantes virtuais, né? Então você acha que para colocar uma explicação rápida, Cadu. O desfile virtual ele é exibido no site tem uma liga, né, que é o carnavalvirtual.com.br, e ele vai aparecendo em slides, entendeu? Então algumas escolas fazem disputa de samba enredo, e é eleito um samba enredo. A nossa foi encomendado. O nosso samba foi encomendado. Mas você tem um carnavalesco que vai desenhar a fantasia, você tem um enredista, ele cria um enredo, a sinopse é feita tanto quanto o carnaval real. Existe todo esse trabalho e tem esse trampolim também, digamos assim, porque tem gente no real que passou pelo virtual. Isso não é divulgado. Entendeu? Então a gente está entrando nessa onda de sermos virtuais, sim, somos uma escola de samba virtual, mas vamos botar para fora essa possibilidade do sair do virtual para o real e a possibilidade de ações reais nesse nosso mantra aí de cultura, arte e ações sociais. Bacana. E você fala que, então vamos lá, aproveita já, divulga, daqui a pouco a gente vai divulgar mais e mais o Instagram de vocês também. Então, como é que é o Instagram? @Arte Iorubá Oficial. O Iorubá é com Y. Com Y, tá. Arte Iorubá Oficial. É a nossa página lá no Instagram. Bacana. Então já tem toda uma estrutura, né? Você tem presidente, vice-presidente, deve ter diretor. Você chamou o seu irmão para ser mestre de bateria ou não rola isso, não? Já rolou. Ele é o nosso mestre de bateria. Ele é o mestre Maurício, nosso mestre de bateria. Cadu, veja que interessante. O carnaval virtual... isso aí, assim, eu não culpo o pessoal, não estou aqui jogando pedra, até porque a nossa escola começou esse ano, mas mediante a possibilidade de crescimento, de ter de ser mais explorado essa possibilidade a possibilidade de crescimento, como eu falei, do mestre de bateria, um exemplo prático. O pessoal só grava bateria digital, não é quesito a ser julgado. Porque você tem uma bateria digital, ok, não temos bateria, então o pessoal pouco se preocupa. Bota a bateria, mas eles se preocupam com o cavaco, com o intérprete, com a letra do samba, isso tudo vai ser julgado, ok. Chamei o meu irmão a princípio para ser citado no desfile, como mestre. Só que assim, eu já trabalhei também com a parte sonora da coisa, já andei pelos estúdios da vida, casas noturnas, então eu falei, vem cá, vou conversar com o pessoal do estúdio ali, ver se tem a possibilidade de colocar esse trabalho mais
mas com a cara de cada escola, você tem como mexer aqui no instrumento, ou mesmo sendo digital. O mestre Augusto lá de São Paulo, que o nosso estúdio é lá em São Paulo, tem sim. Então eu falei, pô, Maurício, a partir de agora você é efetivamente o mestre Maurício e vai trabalhar. Ele fez desenho de tamborim, de chocalho, paradinha, né, que o pessoal chama de bossa. Enfim, tá um trabalho bem bacana, que ficou com a cara do Arte Urubá, que nasceu esse ano e está crescendo cada vez mais. Ficou um trabalho personalizado, bem legal. E tem samba, inclusive, não tem samba? Temos um samba sim. O nosso enredo é o Opá Chorô de Oxalá. Maurício Assunção, eu falava antes também com você sobre, e você falava também sobre a importância do lado social das grandes escolas. Maricá é um município pequeno do Rio de Janeiro, mas bem gostoso, praiano, né? E como é que a cidade se envolve também nesse contexto do carnaval, da escola de samba, Maurício? Como eu disse, Maricá é um município que tem as escolas de samba do local, né, do município, e por muito tempo esses carnavais eram disputados ferrenhamente pelas escolas de samba, dos mesmos moldes do Rio de Janeiro, e por um pequeno espaço de tempo houve uma interrupção, né? E desde o ano passado que houve o retorno dessas escolas de samba. Mas desde 2016 que foi fundada a União de Maricá, que é uma escola de samba que representa o município no Carnaval do Rio de Janeiro. Então, Maricá hoje, né, respira as escolas de samba dessa forma, com as próprias escolas locais e com essa proposta da união, e o próprio nome já é um nome sugerido nesse sentido, né? Da união dos sambistas daquele local para representar o município no Rio de Janeiro. Vem dado certo, a União de Maricá, ela já conseguiu um título, que foi no grupo C, do Carnaval retrasado, está hoje em dia no grupo especial da Intendente em busca de um espaço, né, na Marquês de Sapucaí, eu tenho certeza que vai conquistar. E, concomitantemente, nós vamos fazendo o trabalho do carnaval na cidade, que tem os blocos, né? Quer dizer, tem, mas a gente sabe muito bem que o momento atual é de muita expectativa. Entretanto, claro que tudo é uma incógnita, né? A gente não sabe exatamente quando vai ser. Claro que nunca mais vai ter carnaval, óbvio que vai, é evidente, né? Tanto aquele carnaval de festa, né, de animação, como também de disputa de escolas de samba, mas a gente tem que aguardar, né? Todas essas ligas estão se organizando para o melhor, sempre refém daquilo que o poder público oferecer, né? Se a gente tiver uma proibição geral do poder público, como é que a escola de samba vai se apresentar? Então tem sempre que aguardar. As escolas maiores vêm se reunindo, né? Em setembro parece que vai ter uma coisa mais definitiva, mas enquanto não tiver, né, pelo menos uma solução ou um tipo de comportamento, de uma forma geral, que seja seguro, é claro que no momento fica suspenso, né? Agora, o importante é que, como a gente vinha falando das ações sociais, né, as escolas de samba, de uma forma geral, fazem, e as maiores mais facilmente se detecta esse tipo de trabalho, até pelo potencial financeiro, né, como foi citada a Mangueira, que todos sabem no projeto de Vila Olímpica, além da parte educacional também, a Beija-Flor também, e hoje que eu sou ritmista da Beija-Flor, eu percebo um trabalho muito forte também nesse sentido. O meu segmento, que é bateria de escola de samba, é um segmento que é composto por muita gente, né? E na sua essência, pessoas mais humildes, né? Existem algumas pessoas que estudaram, que tiveram uma condição profissional, mas a gente tem pessoas que não tiveram muito acesso e tem nesse local, na escola de samba, um local para curtir, né? Ao mesmo tempo, ali é feito um trabalho. Ali é feito um trabalho que, evidentemente, que vai ter o retorno lá nas notas e que as escolas, por mais que acolham bem os seus ritmistas, né, nem sempre conseguem, até pela quantidade de projetos que possuem, dar a devida atenção em alguns casos. E o momento da pandemia é um momento em que isso está bem evidente, né? Nós temos trabalhos bem feitos. Eu posso citar o da Beija-Flor, porque inclusive apareceu na mídia, né, na televisão, esse tipo de trabalho para Nilópolis, como na outra escola que eu faço parte também, o Império da Tijuca, no Morro da Formiga. Eu cheguei lá a fazer doações, todo mundo de máscara, né, um trabalho bem feito, preocupado com a comunidade do Morro da Formiga. Mas voltado para os ritmistas em si, objetivamente,
as escolas não fizeram um trabalho nesse sentido. E aí surgiu, e eu não ia deixar de registrar, é muito importante um trabalho que é conhecido como Ritmo Solidário, que é organizado pelo mestre China, que já foi mestre de bateria de algumas escolas, lá do Estácio, né? E foi um diretor meu na época que eu comecei lá na Caixa de Guerra no Estácio, e ele está organizando um trabalho muito bonito, né? Eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter acesso a esse trabalho, que tem como objetivo auxiliar os ritmistas das escolas de samba que passam por um momento de dificuldade. Inclusive eu levei, né, não só o presidente como o vice-presidente da Arte Urubá para poder vivenciar, fizeram doações também, já fazendo parte desse trabalho social muito importante. E olha, o trabalho está tendo um êxito tão grande, vem sendo feito lives, inclusive essa semana teve uma live com participação especial dos intérpretes das escolas de samba do Grupo Especial, e esse trabalho vem sendo tão bem feito que, além dos ritmistas, né, das baterias das escolas de samba do Grupo Especial, do Grupo de Acesso, hoje já vem sendo feito, e eu conversei com o China essa semana, um trabalho voltado inclusive para ajuda para passistas, sabe? Então esse trabalho foi muito bem feito, eu gostaria de registrar aqui, quem puder, né, vai lá nas redes sociais, está no Instagram, está no Facebook, Ritmo Solidário, lá, procure o China no Sambódromo mesmo, no setor 10, né, que a gente vai ter aquele encontro para fazer a triagem das doações, a montagem das cestas básicas. Olha, é um trabalho espetacular. E como ficou inviável para que as escolas pudessem cuidar de todos os ritmistas que passassem algum tipo de necessidade, partiu de um ritmista na essência, chamar esses mestres de bateria, diretores e ritmistas, fizemos vídeos, né, e a divulgação é cada vez maior, e as doações são sempre muito bem-vindas. Então, quem puder auxiliar nesse trabalho, ajude a gente, inclusive algumas passistas e passistas, mas femininas, alguns passistas de uma forma geral, né? As femininas e masculinas também serão agraciadas com esse belo trabalho, né? Cara, claro, tem mais pessoas, é muito difícil a gente deixar de citar um ou outro e de repente deixar os outros. Eu estou falando do mestre Sino, que foi quem idealizou, né? Mas tem outras pessoas também junto ali trabalhando, e a gente tem que registrar isso, né? Um trabalho bem feito como esse, um plantão constante, segunda a sexta, você pode ir lá no setor 10 fazer a sua doação, e aos fins de semana aquilo é distribuído para os ritmistas. Então uma ação social muito importante e que encoraja, né? Essa ação encoraja outras pessoas para também realizar esse tipo de trabalho, porque muita gente está passando por um momento muito difícil. Enquanto não começa o carnaval, música, por exemplo, muitos dos ritmistas são músicos e vivem disso. Eu, por exemplo, né, eu não comecei o samba como algo profissional, acabou que eu trabalho efetivamente, né? Além da parte de curtição, de estar batucando com amigos também. Mas eu sou advogado, eu sou professor de direito, mas tem pessoas que vivem da música, que batucam nas escolas de samba e em outros lugares fazendo shows de samba, ali que conseguem o seu ganha-pão. Isso aí está tudo parado, né? Então, com essa suspensão dessas atividades, a gente precisa ajudar, né? E o Ritmo Solidário vem sendo muito importante, né? Eu gostaria que quem pudesse não só ajudar, como dar uma olhadinha nesse trabalho do mestre China. É importante sim. Bacana, que mensagem bacana sua, Maurício. E só para registrar, né? Quem conhece as grandes escolas, pelo menos, sabe que na ala dos ritmistas, né, na bateria, desfilam pelo menos, no mínimo, 300, né, participantes. 300 ritmistas. Algumas vão a 400 e tantos ritmistas de uma escola, né, que se dividem em outras agremiações, mas vocês imaginem o impacto também de quantas pessoas e quantas famílias que dependem também desses meninos, desses jovens, desses homens e dessas mulheres também que são ritmistas, né? Não é só homem que toca em bateria de escola de samba, né? A minha esposa, eu a conheci na bateria do Império da Tijuca. Olha isso. Né? E a gente toca a caixa no Império da Tijuca. Em todas essas escolas que eu toco, ela está sempre comigo. Inclusive, ela já vinha do samba, ela é filha de um grande compositor do samba do nosso país, Zé Roberto. Forte abraço, sogrão. E é isso, né? A gente já se conheceu dentro do samba e a gente se conheceu numa bateria. Ela é ritmista. Como é que é o nome da sua esposa? Fabiane. Então, te amo, Fabiane. Muito bom. Declaração de amor aqui na 94 FM no Razão Social. Muito bom. Então é isso que eu falei, quer dizer, você tem muita gente que está envolvida, né, que está sendo impactada aí por essa questão aí
da pandemia, do isolamento. Então, esse trabalho do ritmo solidário, olha, bacana, muito legal que você colocou aqui, viu, Maurício? E lembrando, você falou uma coisa aqui também, uma expressão que você usou, caixa de guerra. Para a turma não ficar assustada, não. Conta pra gente. Eu tô até com uma aqui só para mostrar. Ih, rapaz. Opa, Caio. Vai ter barulho. Aqui, vai ter barulho. Como é que é o barulho dela? Não tem como fazer, porque tem que ter o... Tem que ter a baqueta, né? A baqueta, Aqui é a caixa de guerra, para não ficar assustado, né? É a minha paixão, alguns me chamam de Maurício da Caixa, instrumento que eu comecei a tocar. Eu antes tocava repique, eu comecei a tocar na bateria do Estácio de Sá. Aliás, forte abraço, na época era meu mestre Esteves, né? Que é pai do Paulinho Esteves também, que foi meu mestre no arranco, grande amigo que tá pegando aí uma bateria de uma escola nova, mas eu não posso ainda dizer a uma nova diretoria que eu vou ingressar, porque a escola tem que anunciar primeiro, né? Boa. Mas é isso, né? A caixa de guerra é esse instrumento, né? Que eu aprendi lá no Estácio e que todas as escolas têm. Aliás, é o maior corpo dentro de uma bateria, que tem a maior quantidade de ritmistas, né? A caixa de guerra é o volume maior de quantidade de pessoas, isso aí. Então, tá bom, esse aí foi o Maurício, que está aqui com a gente, que é, enfim, nosso hoje participante aqui, mestre de bateria da escola de samba lá de Maricá, Tradição de Maricá. Agora, eu quero ver um pouquinho, antes da gente chegar na reta final do programa, como passa rápido, mais um pouquinho da história do Isaac. Você viu que o Maurício citou aí, né, quanta coisa bacana, quanto engajamento de pessoas também no samba e na parte social. A sua experiência lá no camp, né, durante alguns anos, participando, se capacitando lá no Camp Mangueira, como é que você viveu essa experiência também lá na comunidade? Você gosta de samba, ô Isaac? Eu não sou chegado, mas eu gosto sim quando tem carnaval. Eu gosto de assistir pela televisão. Eu só não vou mentir, não vou até o sambódromo, mas eu assisto, eu gosto. Eu adorei o último que teve homenagem aos orixás, eu achei muito lindo. Bacana. E como é que foi como é que você vê essa relação lá dentro do camp, ô Isaac, com exatamente essa situação mesmo da troca da comunidade, né? O camp ele funcionou como uma ajuda, assim como para mim, como para pessoas lá da Mangueira mesmo. Eu lembro que teve um período no camp que eles sempre têm uma caixinha para doações, que a gente deixa os quilos e tudo mais. Mas teve um projeto que a gente fez, eu só não lembro o nome ao certo, que os jovens fizeram arrecadações em casa, arrecadações nos bairros, para ajudar essas pessoas. E foram mais de 50 pessoas, se eu não me engano, que foram ajudadas naquela época. E o camp, ele consegue agir em várias áreas. Ele consegue proporcionar o alimento, como eu falei, uma cesta básica para uma pessoa na comunidade. Ele consegue fazer uma parceria com um curso de inglês e sortear alguns alunos lá dentro para fazer também. Como eu falei, o camp é um órgão transformador. Ele transforma todos nós que entramos lá pedindo ajuda, pedindo socorro. E eu vejo como se fosse uma lagarta. Eu entrei uma lagarta lá e saí uma borboleta. Teve uma metamorfose durante 1 ano e 4 meses que eu fiquei como aprendiz. E essa questão das doações, eu me senti estimulado a ajudar mais gente. Por quê? Eu cresci num meio que as pessoas, sim, eu vi gente passando fome, eu vi muita gente passando necessidade de não ter o dinheiro para comprar o gás, por exemplo, para usar, para fazer a comida do dia a dia. E quando eu consegui alcançar uma idade, consegui trabalhar e sair dessa área de necessidade, eu me senti mais estimulado a poder ajudar os outros. Entende? E o camp também me ensinou isso. Além da religião que eu sigo, que é a Umbanda, o camp foi o primeiro passo. Como eu falei, o camp ele foi o primeiro passo em muitas áreas da minha vida. E esse também é um deles. E você começou, quer dizer, a gente está falando aqui no próximo bloco, além de falar do que essa pandemia impactou vocês no dia a dia, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão do jovem aprendiz, pode ser?
que aí eu Sim. puxo um pouquinho mais também por essa importante, né, vertente aí da área de recursos humanos, que é trabalhar e tratar o jovem aprendiz, que é muito bem feito lá também pelo Camp Mangueira, que já foi, aliás, de novo, repetindo, foi pauta aqui no Razão Social. Então, quero começar então esse bloco com o Vini Assunção para explicar um pouquinho mais sobre o projeto do samba virtual e do cenário e dos impactos sociais que também existem nesse trabalho virtual. Então, Vini, é com você. Vamos lá, vamos ver um pouquinho mais sobre esse seu trabalho. Vamos lá, Cadu. O Arte Urubá, como eu falei no bloco anterior, nasceu esse ano com a ideia de participar do desfile virtual, é verdade, existe esse desfile virtual, essa disputa, e a gente sempre abraçado com aquele mantra que eu falei anteriormente, que é a cultura, a arte e as ações sociais. O carnaval virtual em si, ele é disputado em setembro, então próximo setembro, a princípio, vão ser confirmadas as datas, ele é exibido no site carnavalvirtual.com.br. Ele é um grande trampolim, um grande estágio para o pessoal do Carnaval Real nos seguintes segmentos: para enredista, para carnavalesco, para compositores e intérpretes, principalmente. Então, a estrutura que existe no Carnaval Virtual para esses segmentos que eu falei há pouco, eu falei agora, é praticamente a mesma de uma escola real. Então, uma baita oportunidade para essa galera que está começando na composição, que é intérprete ou quer ser o intérprete do carro de som de uma grande escola, está começando a fazer os seus rabiscos, os seus desenhos, tem aquela ideia de arte mais profunda. Então, as escolas de samba virtuais, elas dão essa oportunidade para essa galera para mostrar o seu trabalho e, quem sabe, sair do virtual para o real. Enredistas também, criação de enredos. E o Arte Urubá não é diferente. A gente entrou nessa disputa, a gente entrou no carnaval virtual, promovendo essa galera também. Queria mandar um abraço aqui para o nosso carnavalesco Badu, menino que estuda artes plásticas, tá responsável pelo nosso carnaval. Traços firmes, bonitos, conscientes, bem bacana. Um abraço para o Badu. Sergião Black Soul, que é o nosso intérprete, ele é de São Paulo, tem participação em carro de som de escolas em São Paulo, e é o nosso intérprete principal. Arthur Gomes, o nosso compositor, com o samba encomendado. O nosso enredo, ele fala sobre o Pachorô de Oxalá. E você entra lá na página, lá no @arteurubá_oficial, no Instagram, você tem todo o processo de desenvolvimento do nosso enredo, e fica a par do que a gente está contando. O Cadu, eu queria abordar aqui sobre aquele nosso mantra, né, que eu venho falando, que é cultura, arte e ação social, mas a parte de exemplificar mesmo, entendeu? Cultura, o próprio nome fala, arte urubá, então a gente abraça a causa da cultura afro-brasileira. A gente tem posts semanais a respeito da arte urubá, de candomblé, fala-se sobre sincretismo religioso, ou seja, entramos no carnaval virtual com essa vertente para divulgar essa cultura de uma maneira ampla, de uma maneira bem geral. E, assim, falar de cultura nunca é demais, né? Ainda mais nesse país aqui que a gente vive, é rico em cultura e parece que quer ficar mais pobre em divulgação de cultura. Então, qualquer segmento que abrace a cultura, o Arte Urubá vai estar junto, e é o que a gente tem feito, por enquanto, uma pequena contribuição, mas a gente já está crescendo bem. A parte artística da coisa, além de colocar o trabalho dessas pessoas que podem sair do virtual e ir para o real, a gente já tem, como eu falei para você no outro bloco, o Cadu, a gente começou antes da pandemia. Esse nosso projeto já foi rabiscado antes de pandemia, a gente não imaginava o que vinha acontecer. Então, a gente já tinha algumas inserções já pré-programadas de participar em exposições, em expor o trabalho do Badu, por exemplo, os rabiscos do Badu, com relação à fantasia, carro alegórico, esse processo de criação, já faria parte de exposições, participar de palestras sobre a cultura afro, a cultura brasileira, e dar aquela ajuda também de divulgação nas oficinas de dança, oficinas de ritmo com as escolas de sambas reais também. A gente já tinha uma parceria já prévia para acontecer, e veio a pandemia, a gente tem que respeitar esse isolamento por questão de saúde. Está tudo engavetado, não está desistido, está engavetado e está abraçada a causa. E o que a gente pode fazer é o lance da ação social. Isso aí a gente mergulhou de cabeça e, graças a Deus, está indo muito bem. Vou dar até uns exemplos aqui, que a gente fez 2 distribuições de máscaras em comunidades aqui no Rio de Janeiro.
a gente é parceiro do Ritmo Solidário, que é citado pelo mestre Maurício. Então, ajudamos na divulgação e em contribuição mesmo de alimentos, produtos de limpeza. Fizemos um vídeo lá bacana e a gente continua parceiro do Ritmo Solidário. Temos uma parceria também com o Jacarezinho, que o pessoal da comunidade de Jacarezinho ficou só de confirmar a data, tal, mas essa aí já vai ser presencial, à medida que aqui na cidade do Rio de Janeiro a gente está começando já a reabertura, né? Esse isolamento, né? Então, obviamente, a gente vai fazer tudo na medida do possível mais seguro, né? Sempre com a saúde em primeiro lugar, mas a gente está esperando esse feedback do pessoal de Jacarezinho, já havendo alguma ação real, a gente já vai estar junto. E como é que a gente vai ajudar no Jacarezinho? Coisa que a gente já tem feito com outras comunidades também, a gente tem uma assessoria jurídica, então através da nossa página, do @arteurubá-oficial, você que está escutando o programa e conhece um pessoal de comunidade, um pessoal carente, enfim, que está precisando daquela assessoria jurídica, que nesse momento é mais que preciso. Entre em contato com a gente, vai lá pelo direct do Instagram e a gente vai colocar em contato com 5 advogados que estão nessa assessoria jurídica que o Arte Urubá está oferecendo. Entendeu? Bacana. Agora é o seguinte, você falou, agora eu quero ouvir um pouquinho então do samba, que no primeiro bloco eu falei, quero conhecer um pouquinho dessa história. Conta a história e depois, eu sei que tem alguma participação aí de um tal de Maurício, né? É verdade. Fez aí alguma bossa no meio desse samba aí. Então conta pra gente um pouquinho da história. Vamos lá, Vini. Breve resumo do nosso enredo, que o nosso samba conta a história do nosso enredo, que é sobre o Opachorô de Oxalá. O que é o Opachorô? O Opachorô é aquele cajado que o orixá Oxalá segura. Ele é conhecido como cetro da vida. Ele tem participação na criação de acordo com a cultura iorubá, na criação do homem. Ele ajuda a apoiar o Oxalá, ele ajuda a chamar a força das águas com o Iemanjá. E assim, no nosso desfile vai falar sobre as oferendas, vai falar sobre a mensagem de paz, tudo que o Opachorô significa para Oxalá. A gente no nosso samba a gente conta lindamente essa história. Ô, Cadu, vou mandar aqui só um abraço aqui mais uma vez para o nosso carnavalesco Badu, que ajuda na parte cultural da coisa também. A gente tem um departamento cultural também, Bárbara, grande beijo. E o Cadu tá botando em rabisco, botando em traços. O Badu, você falou Cadu não, Badu. O Badu, o carnavalesco. Não troca. Convidado. Pois eu deixo pro Badu, porque eu não levo o menor jeito para rabisco, amigo. Meu negócio aqui é microfone e olhe lá. Nosso intérprete, o Sergião do Exo, que é de São Paulo, abriu o gogó, mandou bem pra caramba. Compositor Arthur Gomes. E a participação mais especial aí do mestre Maurício, que, como eu falei também anteriormente, o carnaval virtual, todas as escolas colocavam lá aquela base digital, porque bateria não é quesito. Já estão até pensando em ser quando acabar essa loucura de pandemia, porque o trabalho que ele fez ali foi totalmente personalizado. Ele chegou para o Augusto, lá mestre Augusto, do Estúdio D de São Paulo. Ele falou: Augusto, o que eu posso fazer com tamborim, o que eu posso fazer com chocalho, levada de caixa, eu quero a batida assim, assado, terceira assim, afinação de surdo. Ou seja, ele personalizou um trabalho de bateria de uma maneira virtual, que foi bem interessante. Entendeu? Isso aí a gente tem a primazia, a gente começou a fazer isso. Outras escolas começaram a procurar mestres de bateria para tentar fazer algo parecido. Mas uma escola que começou no Carnaval Virtual esse ano, foi o Arte Urubá, foi a primeira a fazer isso. Bacana. O Maurício pediu aí para uma palavra. Fala aí, Maurício. Eu só gostaria de lembrar que, conforme o nosso vice-presidente disse, né, foi virtual mesmo. Então é óbvio que se a pessoa for escutar o trabalho, principalmente para as pessoas que são do segmento, que são de bateria, né, com vamos dizer assim, um ouvido crítico para buscar uma super gravação, como se eu estivesse presente, não vai ter, evidentemente, né? As gravações para as escolas virtuais, elas são basicamente a batida que tiver aí, coloca e vai. O que foi feito, né? Eu consegui isso tudo via WhatsApp,
né, conversando, ouvi um pouquinho, dizia, vê se tem isso, com a pessoa do estúdio, porque eu não tinha como ir para São Paulo, havia essa dificuldade, claro que o trabalho ficaria melhor, o resultado, sem nenhuma dúvida, tecnicamente, ficaria melhor se eu pudesse ir até o estúdio. Mas foi de longe, e buscando coisas que ele já tinha gravado, eu mandava alguma, foi uma coisa catada, mas que deu para personalizar, conforme o Vini falou. Eu consegui fazer algo personalizado que, sem dúvida, né, é óbvio que sem, por exemplo, a questão da afinação, onde colocou alguma bocinha, foi se pegou um pedaço de gravação em que você tinha um tipo de afinação de terceira que vai dar para perceber que há, antes que alguém fale assim, a terceira tá diferente na bossa, hein? É claro, porque foi pego. Né, uma gravação, eu digo isso porque eu também sou crítico, né? Quem é ligado à música nesse sentido tem, ainda mais quem trabalha assim, né? É normal, mas para deixar bem claro, que para quem ouviu, falar, pô, mas teve essa diferença de afinação, mas a ideia era mostrar que a batida de caixa era do jeito que foi aquela que eu me identifiquei, que eu toco nas escolas, que é a levada de partido alto. A gente colocou uma caída de primeira e segunda como bossa e também uma diminuição numa segunda parte. Coisas básicas que acontecem numa bateria que normalmente não acontecem nessas gravações. E aí a gente conseguiu, perturbei muito, forte abraço para o Mestre Augusto, lá do Estúdio de São Paulo, né, que conseguiu, né, junto comigo, aí a gente foi adequando aqui, adequando ali, deu para sair, acho que ficou bom, ficou com uma pegada meio de bateria, né, como se fosse uma bateria mesmo tocando, mas, claro, né, tendo sempre essa ressalva, eu não quis deixar de colocar, que tem umas imperfeições técnicas pelo fato do trabalho ter sido todo via WhatsApp, né, não tem como você entrar para fazer a gravação. Me defendendo, né? Novos tempos, a gente falando aqui de carnaval e novos tempos, e certamente para o Isaac, que não é um grande, né, adepto, né, não é um entusiasta do carnaval, eu também sou um cara que eu passo tranquilo por isso. Agora, certamente eu vou torcer para o Adelson Alves, nosso grande mestre Adelson Alves, não ser muito crítico. Então, Adelson, eu sei que você gosta muito da perfeição, mas vamos ouvir esse... Quer falar, Vini? Então vai. Sim, só um parênteses ainda a respeito do projeto. Vocês já vão exibir o samba, já vão executar o samba. O nosso projeto também ele tem esse viés de sair do virtual e ir para o real. Mas assim, não virar a chave, somos uma escola virtual e ano que vem seremos a escola real. Não, isso é uma possibilidade, já ofereceram isso para a gente. Boa. Mediante o nosso crescimento já ofereceram. Mas tudo uma coisa de cada vez. O que a gente tem, o Cadu, isso a gente já tem certo, está aguardando só terminar a pandemia. Até pela ficha técnica que a gente tem, muita gente do carnaval real, a gente já tem apresentações reais marcadas em quadras de escola de samba. A gente tem 2 casais de mestre Sala e porta-bandeira, um de São Paulo e um do Rio. A gente tem 2 intérpretes, o principal na gravação é o Serjão, mas a gente tem o Eric Ferreira, que é inclusive carro de som do Paraíso do Tuiuti, ou seja, para fazer a apresentação aqui em quadra de escola de samba no Rio de Janeiro. A gente tem passista. A gente tem passistas em São Paulo, a gente tem passistas no Rio de Janeiro. Nós temos um mestre de bateria que pode estar à frente de uma bateria, regendo uma bossa, um andamento, com uma apresentação do nosso pavilhão, da nossa bandeira, entendeu? Então, tá tudo, graças a Deus, muito bem encaminhado. A gente tem uma ficha técnica que inveja muito a escola real e sempre com esse mantra de ações culturais, artísticas e sociais. Então, vamos lá, Vini, chama o samba aí. Aqui é o Vini Assunção. Apresento para vocês aí o nosso hino, o nosso samba enredo, o Pachorô de Oxalá, samba enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual, Arte e Yorubá. Salve família Arte e Yorubá, vai segurando, o bicho vai pegar, o Pachorô de Oxalá. Ó pomba branca aqui do alto irradia, mensageiro da alegria, fruto de um grande amor. Do alicerce que sustenta o pai maior, é que a vida enfim brotou com suado charal. Cingindo luas e peixinhos coloridos, coração moedas guizos, fundamentos de metal. Quero ser a fonte dessa vida, com as águas cristalinas da pureza vital. Chuvas e bênçãos de ouro para criar a natureza com tudo que nela há. Seres humanos vou batizar nas águas de Oxum e Iemanjá. Chuvas de bênçãos de ouro para criar a natureza com tudo que nela há. Seres humanos vou batizar
nas águas de Oxum e Iemanjá. A vida, vida tão linda, do cetro que o Lorum presenteou. É a corrente que nos liga à semente, os ancestrais que o Itã nos ensinou. Dos pratos da supremacia, que é a humildade divina. Oxalá, oferto a ti a minha fé, o manto branco a regalar, seu axé, Oxalá, oferto a ti a minha fé, o manto branco a regalar, seu axé. Chorou de Oxalá, cetro da vida que vem para abençoar. Epa babá, arte Yorubá. Opa chorou de Oxalá, cetro da vida que vem para abençoar. Epa babá, arte Yorubá. Ó pomba branca que do alto irradia, mensageiro da alegria, fruto de um grande amor. Salve, presidente! Do alicerce que sustenta o Pai maior, é que a vida enfim brotou com suave charau, cingindo luas e peixinhos coloridos, corações, moedas, guizos, fundamentos de metal. Quero ser a fonte dessa vida, com as águas cristalinas da pureza vital. Chuvas de bênção de ouro para criar a natureza com tudo que nela há. Seres humanos vou batizar nas águas de Oxum e Iemanjá. Chuvas de bênçãos de ouro para criar a natureza com tudo que nela há. Seres humanos vou batizar nas águas de Oxum e Iemanjá. Oh vida, vida tão linda, do cetro que o Lorum presenteou. É a corrente que nos liga à semente, os ancestrais que o Itã nos ensinou. Dos pratos da supremacia, que é a humildade divina. Oxalá, oferto a ti a minha fé, o manto branco a regalar, seu axé, Oxalá, oferto a ti a minha fé, o manto branco a regalar, seu axé. Opa chorou de Oxalá, cetro da vida que vem para abençoar. Epa babá, arte Yorubá. Opa chorou de Oxalá, cetro da vida que vem para abençoar. Epa babá, arte Yorubá, arte Yorubá, arte Yorubá. É isso, samba nesse domingo aqui no Razão Social, por uma boa razão social, porque aqui a gente está falando de samba com 3 convidados e a gente acabou de ouvir então o Opa Chorô de Oxalá, a música do Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual. Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual, eu falei isso mesmo, Arte Yorubá. Bacana essa música, hein, Vini? E tem a participação então do Maurício, como você citou, né? Animou o domingo da galera. Personalizando o trabalho de bateria na medida do possível, mas deixou bem interessante, ficou bem legal. Bacana, pra cima o nosso Razão Social. Valeu, então. Só lembrando de quem é o samba? Arthur Gomes. Arthur Gomes é o nosso compositor e o nosso intérprete, o Sergião Black Soul. Bacana, então tá aí. Vou passar agora a palavra para o Isaac, para a gente entender um pouquinho, né, do projeto, mais um pouquinho do projeto Camp Mangueira, dentro do viés do jovem aprendiz. Você foi um jovem aprendiz, é isso, Isaac? Isso mesmo, Cadu. O jovem aprendiz ele pode ter 2 contratos. Ou 1 ano e 4 meses, trabalhando 6 horas por dia, e um dia tem que ir ao camp, ou 2 anos, trabalhando 4 horas por dia. O camp ele prepara o jovem para a empresa, ele tem um curso chamado PINT,
que é o Programa de Integração do Jovem ao Mercado de Trabalho. Ele capacita o jovem no básico, de primeira, mostrando como que funciona as empresas, como que funcionam questões trabalhistas, como que funcionam questões administrativas e de atendimento ao cliente. E logo depois, quando quando é montado o perfil do jovem, o Camp monta uma combinação com as empresas que são parceiras e indica esses jovens para as vagas que estão sendo ofertadas pelas empresas. Há um processo seletivo quando os jovens chegam e muitos jovens conseguem e outros não, porque para uma vaga o Camp envia 5 jovens, mais ou menos, às vezes 3, depende muito da empresa. Mas o jovem que não consegue de primeira, ele recebe mais oportunidade depois com o Camp. Tudo é questão do jovem também procurar, se interessar, e o Camp ajuda. O Camp sempre vai estender a mão quando o jovem procura essa ajuda. O Camp, durante todo o trabalho que o jovem está exercendo na empresa, ele continua capacitando a gente. Tanto que eu até tenho experiências próprias que eu aprendi coisas que eu comecei a usar na empresa através do Camp. Foi meio que ao mesmo tempo que eu aprendi. Ao mesmo tempo que eu vi uma coisa na empresa que era interessante, por exemplo, um documento no Word. Eu aprendi no Camp, na mesma semana, no mesmo mês. E eu vi que isso era muito significativo. O Camp, ele instruía mesmo todos os jovens e capacitava para a gente exercer um bom trabalho. Não só jogar a gente na empresa e simplesmente isso. Não, o Camp sempre andou lado a lado com a empresa. Os coordenadores visitam as empresas para ver como está o desempenho dos jovens. Eles fazem todo o acompanhamento de como o coordenador está vendo o jovem, quando que há possibilidade de efetivação, quando não há, para já deixar preparado para o jovem, porque muitas empresas, como a minha, que eu trabalhei, foi a Unimed Rio, que eu fiquei 1 ano e 4 meses. Uma empresa maravilhosa, com coordenadores maravilhosos, a capacitação, treinamento são incríveis. Eu tive experiências lá que foram magníficas para a minha vida profissional. Tinha muitas vagas, às vezes 80 vagas para Jovem Aprendizes, isso num período de 1 ano, é muita coisa. Para o Camp Mangueira, por exemplo, que são muito jovens. E efetivação mesmo, para conseguir um cargo de auxiliar administrativo ou assistente administrativo, atendente ou recepcionista, tinham poucas, porque a Unimed, há pouco tempo, ela já tinha efetivado bastante jovens. E é muito difícil uma pessoa sair da Unimed, porque além de ser uma empresa boa, quem fica não quer sair, entende? Porque são muitos benefícios, não questão financeira. São bons, sim, mas são benefícios de carreira, porque lá tem capacitação, eles têm a faculdade Unimed, que eles oferecem para os colaboradores, para os funcionários, e eu acho isso muito interessante. O aprendiz, quando sai da aprendizagem, como meu caso, ele está pronto para o mercado de trabalho. Simples assim. Com certeza, ele já estava no mercado de trabalho como aprendiz, mas foi como se fosse apenas o início, fosse um preparatório para o que iria vir realmente. E o Camp, ele mostra isso. Durante todo o curso, ele mostra a realidade de como é e nos faz querer enfrentar todos os desafios que estão por vir. Na Unimed, eu conheci muita gente, eu conheço até hoje jovens que estão lá até hoje, que eles entraram comigo em 2017 e estão até hoje, já há bastante tempo. Esse resultado, me desculpa te interromper, Sim, claro. Isaac, essa turma, né, que hoje sai de projetos como Camp Mangueira, efetivamente, muitos ficam. Você tem uma ideia de percentual de quantos conseguem alavancar aí a sua carreira? E, claro, você já falou no início, né, a força de vontade, a entrega também do jovem, né, em querer
receber a capacitação e colocá-la em prática faz toda a diferença, né, Isaac? Com certeza. Eu não tenho certeza, assim, da porcentagem, mas se eu fosse dizer, por alto, 50% dos jovens conseguem efetivação. E isso é muita coisa. Muita coisa. Porque em outros locais, outros históricos que eu já vi, os jovens simplesmente terminam um contrato e saem da empresa e vão procurar outro emprego. No Camp, eu vi que há essa possibilidade do jovem continuar na empresa. E eu já vi casos do jovem pular um cargo por ele já estar cursando a faculdade. Por exemplo, nós somos, quando entramos no Jovem Aprendiz, nós somos auxiliares administrativos em aprendizagem. Quando a gente é efetivado, nós viramos auxiliar administrativo. Ponto. Há jovens que conseguem ir direto para assistente administrativo, que é um cargo a mais. Quando o jovem já tem um bom histórico na empresa e ele já tem uma faculdade. Ou um curso técnico de administração, que às vezes a empresa mesmo estimulou ele a fazer no início do contrato. Isso acontece muito, da empresa estimular o jovem a procurar se especializar e melhorar o currículo. Eu já vi muitos casos, e tem um caso de um amigo meu, que ele virou assistente por estar no final da faculdade, se eu não me engano. Bacana. Como é que é o nome da empresa atual que você está, ô Isaac? É a Fundação Copetec. Ela fica na UFRJ. Bacana. Ela faz os trâmites jurídicos, alguns trâmites jurídicos e financeiros para a UFRJ. Bacana. Quer dizer, é um exemplo que você traz aqui para a gente, né, Isaac, em relação à tua disposição em querer mudar a tua realidade, né, que você já falou lá atrás, Sim. que vem de uma comunidade de vulnerabilidade social muito grande e que acaba que outros jovens, né, não tem essa oportunidade, e o Camp Mangueira traz essa oportunidade para você e para outros jovens também, dentro de um projeto social, de uma escola, não de uma escola de samba, mas de uma comunidade com um vínculo forte com samba, né? Então, Sim. o verde e rosa tocando umas fortes corações, né? Então, isso é muito bacana. Agora, o Vini falou da questão, e o Maurício também, da questão da cultura, né, afro-brasileira. E também, claro, a gente não pode falar, você falou recentemente, inclusive, sobre a sua religiosidade, né? Isso. Então, isso também deve ter. Eu vi que você estava sorrindo, para quem está acompanhando a gente pelo canal no YouTube, que a gente está fazendo essa produção, né, com o pessoal da Dry Mark. Então, a gente acompanhou aqui através da nossa edição remota o sorriso do Isaac quando o Vini falou aí das tradições africanas, né? E aí, Sim. por que o sorriso, Isaac? Porque os orixás na minha vida, a religião, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, são minha luz. Toda vez que eu perco a esperança, ou toda vez que eu penso em desistir, eu acho forças nos meus orixás, nos meus guias. E quando eu entrei para a religião, foi por um momento de socorro, que eu estava me sentindo muito mal, questões emocionais, físicas, e eu recebi esse socorro. E eu descobri que eu podia exercer uma função dentro da religião, e eu aceitei, eu meti as caras mesmo. E até hoje eu tenho o meu santo em casa, eu rezo todos os dias, eu cuido deles, eu tenho essa paixão pelo orixá, e eu tenho essa paixão de divulgação, de mostrar que o orixá, que a religião não é do mal, entende? Que a religião faz a caridade, que a religião, sim, quer o bem das pessoas e mostra a realidade como ela é, sabe? A Umbanda e o Candomblé, ela é isso. Ela mostra a nossa realidade e abraça todos, entende? Muito bom, muito bom. Ainda mais nesse momento, né, Vini, Maurício e Isaac, para quem está acompanhando a gente, que a gente sabe da importância da gente deixar de lado a intolerância religiosa e mostrar que está todo mundo junto e misturado nesse momento, principalmente nesse momento, onde cada um tem que se apegar, né, se abraçar à fé, seja ela qual for, né? Então, muito bacana o teu depoimento também, Isaac. E agora, nessa reta final do programa, eu quero ouvir dos nossos convidados, do Maurício, do Vini e do Isaac, o que a pandemia, o que a Covid-19 impactou, né, a vida de cada um deles. Vou começar com o Maurício. Então, Maurício, vamos lá. O que a
pandemia parou na sua vida e como é que você conseguiu dar a volta por cima? Vamos lá. Então, na parte relacionada ao carnaval, acho até que nós já nos antecipamos um pouco, né? A ausência completa de ensaios, né? Nós não temos aquilo que nos move, aquele encontro de pessoas, eu que sou do segmento bateria, para que a gente possa, né, começar e fazendo os ajustes, né? Antes mesmo das escolhas de samba, as próprias eliminatórias, a gente está tendo algumas escolas de forma virtual, mas esse impacto do carnaval, que também, como eu disse, refletiu até na gravação da escola de samba virtual, né? Mas fora a parte do carnaval, nas minhas outras atividades profissionais, por exemplo, né, a advocacia, como os processos são eletrônicos, eu ainda vou trabalhando, mas efetivamente que a parte de captação de cliente restou prejudicada, né? As próprias relações, de uma forma geral, foram diminuindo na maior parte dos segmentos, e isso traz algum impacto. Mas o trabalho em si, como eu já tinha muito trabalho encaminhado, acabou ficando da mesma forma, porque hoje os processos são eletrônicos, as comunicações também. Em relação às aulas, eu dou muita aula em curso preparatório para concurso público, né? E eu tinha muitas aulas marcadas que, de uma hora para outra, elas simplesmente desapareceram, né? Sendo que os cursos que eu trabalho, eles, através de plataformas, né, como essa que nós estamos utilizando, a gente conseguiu, né, ter, lógico que não na mesma quantidade, né, mas a gente conseguiu trabalhando ainda essas aulas em caráter virtual, através das lives, através de gravações. Então a gente continua desenvolvendo o trabalho, né, tudo diminuído, né, mas esperando que a vida fique mais próximo, né, da normalidade, ou se a gente vai ter um novo normal, a gente só vai saber a partir do momento, né, que o tempo for passando, né. Agora, de uma forma geral, né, em relação aos cuidados, eu continuo tendo. Eu sei que muita gente relaxou excessivamente. O fato do poder público, de repente, em várias esferas, né? Em alguns, por exemplo, nós tivemos uma ideia de que nada aconteceu, em outros, cuidado, é uma catástrofe, de repente, do nada, melhorou, sem que os números demonstrem melhora, e isso fez com que muitas pessoas não tenham devido cuidado. Eu continuo com os mesmos cuidados, eu vou na rua, eu vou no mercado, tudo higienizado o tempo todo, álcool gel no meu bolso o tempo inteiro, de máscara, me higienizando. Então, nesse aspecto, eu continuo da mesma forma. Eu não senti nem muita diferença em relação ao meu próprio comportamento, né, desde o início da pandemia, porque eu não modifiquei, né? O que eu continuava fazendo para a minha vida, eu continuei fazendo, sendo que com os cuidados que continuam até hoje. Muita gente mudou, isso é triste, e vem fazendo com que os números só piorem, infelizmente. Mas eu tenho fé que de repente, a gente consiga, acho até que o caminho é esse, achar uma vacina ou algo que seja mais eficaz nesse sentido, porque, infelizmente, a consciência das pessoas é uma coisa complicada. E quando você não tem um respaldo governamental que faça com que as pessoas se conscientizem, muito pelo contrário, a gente vem tendo líderes, inclusive, fazendo o contrário, né, tirando a conscientização da população. Então, a gente tem que continuar tendo os cuidados, né, cuidando de quem a gente ama, se cuidando e por aí vai, né? Vamos agora para a vida profissional, né? Claro que as pessoas têm que ir se reinventando, né? Quem de repente não tem por uma vertente mais um tipo de serviço tem que partir para outro, não tem jeito, né? Até porque outros serviços também vêm surgindo. As próprias aulas através de live era algo que era para futuro, e a gente já está implementando os cursos e a gente individualmente, porque é uma realidade atual que talvez já passe a ser a nova realidade, né? A história de futuro que era do passado, né? A escola do ensino à distância teve que ser acelerado para a gente poder, de alguma forma, trazer educação, e que mesmo assim a gente sabe que está sendo muito impactada, né? Em algumas esferas, em alguns segmentos, porque, enfim, a gente já debateu isso aqui no Razão Social em função da dificuldade de acesso a muitas classes sociais à questão da tecnologia. Então, valeu, Maurício. Já já eu vou fazer a pergunta que move o programa, então se prepara aí que vem ela já já aí. Vini, vamos lá, vamos falar um pouco como impactou, o que impactou a pandemia. Bom, eu já sei que você, como comissário de bordo, né, deve estar voando pouco, né? E aí, Vini? Pois é, Cadu. Vamos lá. A primeira parte negativa eu acho muito pesado. Apesar de a gente estar vivendo num período pesado, eu vou usar o não positivo. O não positivo, primeiro, como vice-presidente do Arte Urubá, não haver eventos presenciais. O nosso projeto, por um momento,
vislumbrou isso. Então está tudo engavetado, está tudo parado. A gente gostaria de se juntar os nossos, né? O povo do samba, o povo da cultura, ir para a rua, debater. E, infelizmente, o momento não pede isso. Então, esse é o aspecto, como arte urubá, que eu taxo aqui como não positivo. Pessoalmente falando, como você falou, sou comissário de bordo. Se não tem voo, como é que eu vou trabalhar? Estou em casa, muitos poucos voos, e incerteza com relação não só da minha empresa, mas ao setor aéreo de uma maneira geral. Foi dito no início dessa crise que o governo ajudaria via BNDES, se não me engano, as empresas aéreas, mas na prática isso não está acontecendo. Enfim, essa incerteza deixa a gente um pouco nervoso, deixa um pouco apreensivo, mas passou a ser o meu gancho para o lado positivo. O meu lado positivo foi justamente a criação do Arte Urubá. Eu estou focado nisso, eu estou pensando nisso, eu estou ajudando pessoas, eu estou promovendo cultura, aumentou o interesse no carnaval virtual, coisa que eu fui conhecer no final do ano passado. Estou ajudando a divulgar também como integrante, né, como escola integrante, e aumentou também não só as ações sociais, mas a divulgação das ações sociais. Uma coisa vai levando a outra. Então, esse eu destaco como lado positivo, entendeu? Conhecer o carnaval virtual, poder dar uma pequena, nem que seja uma pequena ajuda nessa parte artística de carnaval virtual, mas abraçar com força essas causas sociais, essa ajuda, e está me fazendo uma pessoa melhor. Com relação aos cuidados aqui em casa, eu estou aqui com a minha mãe, que teve que se reinventar como professora de redação, prepara a galera para o Enem. E como eu estou em casa, eu não estou voando, eu ajudei nessa parte de TI, entendeu? Vai corrigir de forma remota, tal. E ela já está craque pra caramba nisso, tá? Beijo, dona Zezé, grande professora de redação. E assim, ela se reinventou também. Eu tô vivendo, ajudando esse momento da minha mãe se reinventar. Aposentada, mas cuidando, dando aula de redação, e eu participar dessa ajuda, desse processo, também está me fazendo uma pessoa melhor, entendeu? Então, é por aí. Eu tomo os meus cuidados, quem faz as compras aqui em casa sou eu. Ao chegar... Cadu, vou confidenciar para você uma coisa, eu acho que os ouvintes aqui vão concordar comigo. O ato de higienizar as compras ao chegar do supermercado, com certeza, mais que absoluta, barrou o hit, lavar a louça e encher a garrafa vazia. É uma das coisas mais chatas que existe na face da Terra. Então, concordo 100% normal, né? com você, 100%. É isso aí, é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Você sabe que dias melhores virão, diga. Você sabe que o nosso consultor, nosso querido amigo Francisco Barbosa, tá craque nisso, né? Ele é o cara que faz supermercado em casa, ele é o cara que chega e higieniza tudo, ele faz o dever de casa. Além, né, de também ajudar a gente, além de, claro, ser o grande, né, mestre da Rádio Tupi, do debate lá na Rádio Tupi, e ele também ajuda a gente aqui, dá as coordenadas para o programa ficar cada vez melhor. Então, um beijão para você, Barbosa, nesse domingo, e daqui a pouco você vai acordar você para fazer compras. O Barbosa tá igual você, Vini, dando banho nas mercadorias que vêm do mercado. É isso aí. Muito bom. Agora, o impacto em relação também ao turismo foi grande, né, Vini? Violento. Não só interno e para o exterior também. Eu ia falar mediante a política, mas sem querer tocar no assunto, que o assunto a nossa pauta é vasto, outra, mas né? já dando aquela pincelada, né? A nossa falta de política pública, de uma maneira, no âmbito federal, isso é um fato. Você pode apoiar lado A, lado B, direita, esquerda, não, vamos aos fatos. Essa falta de uma política pública ostensiva contra a pandemia fez com que vários países fechassem as fronteiras para o país. Então, para o Brasil. O exemplo, agora há pouco, a União Europeia ela atualizou a lista de países que podem realizar voos para os seus países, e Estados Unidos e Brasil, mais uma vez, lá de fora. Entendeu? Os próprios Estados Unidos lá também não recebem turistas brasileiros. A gente vai para a vizinha Argentina, não tem voo. O Paraguai
foi, se não me engano, o primeiro país a fechar a fronteira para o Brasil. E aí, como é que a gente vive? Como é que o setor de turismo, que o meu trabalho no setor aéreo está dentro desse setor, desse grande setor do turismo, como é que vai sobreviver disso? E o turismo interno, você tem praias fechadas, você tem pousadas fechadas, hotéis fechados, aquela incerteza, você vai viajar com a sua família, você não vai aglomerar? Tudo que você quer, de repente você vai para Fortaleza ou numa praia, comer aquele camarãozinho, tal, fazer aquele passeio, isso tudo é aglomeração. E a saúde vem em primeiro lugar. Está proibido, está proibido. Bem lembrado, Vini. Valeu, daqui a pouquinho vem então com a razão social do Vini também. Isaac, vamos lá falar do Isaac, o que impactou, né, a tua vida, o dia a dia da pandemia, Isaac, vamos lá. Impactou completamente a rotina e veio com muitos desafios também. O principal foi separar o que é a sua casa e separar onde trabalhar. Porque desde o início, desde o primeiro caso confirmado aqui no Brasil, lá onde eu trabalho, a gente já estava estudando algum modo de trabalhar de casa, porque já estava prevendo que ia acontecer isso. Aí pensamos no modo, conseguimos executar, mas eu ainda eu acho muito difícil você trabalhar de casa e separar um espaço para você trabalhar. Um espaço que seja seu profissional, na sua casa. Porque quando você olha para o lado tem sua cama, ou quando você olha para o outro lado tem o sofá. Então, você não consegue ficar, pelo menos eu tenho essa dificuldade, eu não fico imerso no ambiente, sabe? Naquela energia de trabalho, naquela energia de profissional. É uma readaptação ao home office, né? É uma readaptação ao home office, né? Sim, sim. E para mim foi muito difícil. Sabe, enxergar minha casa como meu escritório. Boa. Isso foi muito difícil. E também aquela rotina de estar cansado do trabalho, que a gente vai para o trabalho, se dedica, pega ônibus, pega trem, pega carro, assim vai. Quando chega em casa, a gente tem aquela rotina de aproveitar o nosso momento em casa, nosso jantar. Com a quarentena, eu não vejo mais isso, porque ao mesmo momento que eu estou trabalhando, eu posso almoçar, eu posso jantar e eu não saio de casa, eu não tenho aquele fluxo de 1 hora num ônibus para ir para o trabalho, por exemplo. Eu não tenho mais essa ordem. Então isso para mim foi um desafio. E tá sendo um desafio de separar as coisas. Hora de trabalhar, hora de estudar, hora de dormir, hora de almoçar. Isso é um desafio total para mim. Agora, não se sinta sozinho nessa não, Isaac. Da mesma forma que o Vini falou de dar banho nas compras, tem muita gente que está na mesma situação que você também, com esses desafios de trabalhar em casa e louco para voltar à rotina, que é importante também. Meus amigos, então vamos lá. Está na hora da gente fazer a pergunta que move esse programa, então vou começar, né, pela ordem, querendo saber do Maurício Assunção, advogado e mestre de bateria da Tradição de Maricá. Maurício, conta pra gente qual é a sua razão social. Vamos lá. A minha razão social é respeito SA. E o SA é proposital, né? Para que as ações fiquem abertas. Então, eu me pauto no respeito, sabe? Porque eu acredito que se o indivíduo ele não respeitar qualquer circunstância que seja, principalmente os de respeito, vem numa diferença, né? Qualquer circunstância que o torne diferente de outro, se ele não respeita, ele perde totalmente a condição de exigir respeito. Então, as relações, de uma forma geral, elas devem ser pautadas no respeito, sabe? E quando eu penso no aspecto religioso que foi citado aqui, muito me entristece simplesmente o fato de uma pessoa, algumas pessoas, né, seguirem um determinado segmento religioso, isso fazer com que o ser humano, né, ele o marginalize por isso, sabe? Isso muito me entristece. Uma orientação sexual, porque a pessoa tem determinada orientação sexual, ela seja respeitada por isso. Olha, existem brincadeiras e coisas que ultrapassam o limite da brincadeira. E o limite da brincadeira está no respeito. Eu acho que o respeito às ciências, coisa que a gente, infelizmente, né, meu irmão ainda há pouco disse que não queria falar sobre isso, mas é difícil a gente não perceber o momento atual do país de total desrespeito ao que é científico, né? A minha disciplina, quando eu escuto, né,
fulano falando que o STF fez isso, tudo errado, sem nenhum propósito e fundamento sobre aquilo. Eu dou aula de direito constitucional e eu presto atenção antes de comentar aquilo que o STF está, através dos seus ministros, se manifestando. E as pessoas simplesmente chutam qualquer coisa, tome esse remédio, fulano fez certo, fulano fez errado, sem nenhum conhecimento daquilo que está sendo colocado. É muito triste, é muito triste. Então, é mais uma forma de desrespeito. Então, a minha razão social é respeito SA, e como eu disse, é para não limitar. O SA é para não limitar. Respeito nunca é demais. Muito bom. Rapidinho, Maurício, como é que a gente acha o Maurício nas redes sociais e o professor Maurício também, né? Vamos lá. Pois é. No Facebook, né, tem a minha página Maurício Antunes, advogado e professor. Maurício Antunes, que é o meu sobrenome do lado paterno, Maurício Antunes, advogado e professor, né? Por ali você pode se comunicar comigo, mauricioantunes.advogado no Instagram. E eu tenho o lado pessoal também no próprio Facebook, Maurício Sambista. Pode procurar lá o Maurício Sambista, que sou eu, e a gente vai trocar ideias sobre as baterias, sobre o samba, sobre a música de uma forma geral. Então, não sai daí não, que daqui a pouco a gente fecha o programa com o samba da União de Maricá. Tá certo, Maurício? Combinado? Então tá bom. Vamos lá agora para saber a razão social do nosso jovem, né, do nosso mascote do programa de hoje, Isaac Alexandre, assistente administrativo e ex-aluno do Camp Mangueira. Qual é a sua razão social? Minha razão social eu vejo como uma trindade. Seria o amor a Deus e a todas as coisas, tudo que é criado por Ele, tudo que foi criado por Ele, todos os nossos irmãos e a mim mesmo. O respeito a toda forma de vida, a toda pessoa que vir até a sua porta para pedir alguma coisa, para pedir um socorro. Um respeito até aos seus inimigos, mesmo que você não tenha nada contra eles. Você ter a noção de que a ignorância pode levar ao ódio. E se você transcender essa questão, você consegue levar amor até essa pessoa. E a caridade. Porque a caridade não é só um alimento que eu entrego para uma pessoa. Pode ser uma palavra, pode ser um conselho, pode ser as ações diárias que eu faço para essa pessoa, pode ser um gesto. Então, eu vejo minha razão social como essa trindade, como amor, respeito e a caridade. Muito bom, hein? Ainda combinou com a razão social também do Maurício. Isaac, vamos lá, fala pra gente como é que a gente acha você nas redes sociais e, claro, queria que você divulgasse aí como é que a gente acha o Camp Mangueira, tá nas suas mãos agora. Com certeza. Primeiro Camp Mangueira, camp com P mudo, mangueira, .org.br, o site. E para achar no Instagram, @camp com P mudo, mangueira. Eu tenho Facebook e Instagram, mas eu uso mais o Facebook, então é Isaac Alexandre. Bacana, tá certo. Valeu, Isaac. Meu caro Vini, vamos lá agora, fechando as razões sociais aqui com o Vini Assunção, comissário de bordo e vice-presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual Arte Iorubá. Conta pra gente, Vini, qual é a sua razão social? Meu amigo Cadu, eu posso me apropriar das razões dos meus dois antecessores que mandaram muito bem. Muito bom. Mas além de tudo que foi dito, assino embaixo e peço permissão para me apropriar, eu procuro viver em paz, harmonia e família. Isso aí eu acho que é muito importante, e você ter o lado da solidariedade também é fantástico. Graças à formação que tive, eu sempre tive esse lado aflorado, e agora com esse projeto, que eu digo para mim que é uma grande bênção do Arte Iorubá, está mais aflorado ainda, para a gente sempre divulgar. Aí veio a razão social do Arte Iorubá, pode ser o nosso mantra: cultura, arte e ações sociais. Boa. Como é que a gente acha vocês então nas redes sociais, Vini? Vamos lá. Arte Iorubá no Instagram, @ArteIorubáOficial, @ArteIorubáOficial, lembrando que Iorubá é com Y. E o meu Instagram pessoal, Vini_Assunção, sem o cedilho, sem o tio, né? Então vira Assuncal. No Facebook, Vinícius Assunção. Muito bom. Queria então, olha só, agradecer mais uma vez ao Maurício, ao Isaac, ao Vini, a participação e a presença aqui no Razão Social. Passou muito rápido, sinal que o programa foi dinâmico.
e a gente falou de carnaval, sobre essa ótica desse momento e falamos do futuro também. Muito obrigado a vocês e agora eu queria já fechar o programa com o samba, né, que o Maurício vai trazer pra gente. Meu caro Maurício, para fechar o programa, fala desse samba aí pra gente. Então, numa escola de samba, mesmo depois do carnaval, enquanto não é escolhido o hino para o carnaval seguinte, o hino oficial da escola é o anterior. Então, eu ia pedir aqui para tocar o samba da União de Maricá, Carnaval 2020, né, enredo nos tempos idos, escola de samba que representa o município de Maricá no Carnaval Carioca. Forte abraço. Valeu, solta o som aí, Bruno. Eu fico por aqui e você fica com o samba. Até domingo que vem. Fui! Muito respeito! Que a minha escola vai passar! Firma União de Maricá! Vambora! Meu senhor, o tronco e a chibata não irão cessar. A voz que a liberdade um dia conquistou. A luz do candeeiro não se apagou, nem se apagará. Aportou ao cais, a fé que traz a esperança. Por amparos ais dos ancestrais. Herança verdadeira, essência do meu caminhar. Bandeira acolhida pelas riabas. Gira das tias baianas, sacerdotisa no terreiro de Paialabá, babalorixá pioneiro, rito afro-brasileiro. Oraiê-eu, é de Oxum, é Ciata, entra na roda que tem capoeira, tem vadiagem, não me leve a mal, na Praça 11, a Pedra do Sal. Oraiê, é de Oxum, é Ciata, entra na roda que tem capoeira, tem vadiagem, não me leve a mal, na Praça 11, a Pedra do Sal. Pequena África, lugar onde minha alma fez folia. Alegria, alegria, alegria. De reis, mestres, sala e rainhas, braço que te abraça, se fervor em coração. O samba hoje faz seu agradecimento. Não vou botar abaixo nosso sentimento. Do morro ao asfalto em tua mesma voz, a revolucionar fazendo escola. Arte e cultura pra sobreviver. Deixa falar, agonizar não é morrer. Meu samba é a força que nasce da raça, o canto da massa. Ninguém irá bate no peito de show de união e consciência. A resistência hoje vem de Maricá. Meu samba é a força que nasce da raça, o canto da massa. Ninguém irá calar. Bateria, Maricadência. A resistência hoje vem de Maricá. Meu senhor, alô do presidente de mundo. Alô, Moro Alemão. Tá aí, a União de Maricá. Não se apagou, nem se apagará. Alegria, 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 alegria. Ao cais, a fé que traz a esperança. Por amparos ais dos ancestrais. Herança verdadeira, essência do meu caminhar. Bandeira acolhida pelas riabas. Gira baianas, sacerdotisa no terreiro de Paialabá, babalorixá pioneiro, rito afro-brasileiro. Oraiê-eu, é de Oxum, é Ciata, entra na roda que tem capoeira, tem vadiagem, não me leve a mal, na Praça 11, a Pedra do Sal. Oraiê, é de Oxum, é Ciata, entra na roda que tem capoeira, tem vadiagem, não me leve a mal, na Praça 11, a Pedra do Sal. Pequena África, lugar onde minha alma fez folia. De reis, mestres, sala e rainhas, braço que te abraça, se fervor em coração. O samba hoje faz seu agradecimento. Não vou botar abaixo nosso sentimento. Jamais, jamais. Do morro ao asfalto em tua mesma voz,
fazendo escola. Arte e cultura pra sobreviver. Deixa falar. É pra cantar com o coração. Não é meu samba é a força que nasce da raça. O canto da massa, ninguém irá calar. Negritude, união e consciência. A resistência hoje vem de Maricá. Meu samba é a força que nasce da raça. O canto da massa, ninguém irá calar. Bate no peito e diz: negritude, união e consciência. A